E eu quero começar essa mensagem, isso foi só a introdução, é que eu peço que vocês abram a Bíblia de vocês no livro de Isaías, no capítulo 40. Alguém que quer ser seu pai. Alguém que ama ser seu pai. Alguém que quer transformar você no melhor pai do mundo para os seus filhos. Esse é o desejo dele. A partir do versículo 13, na minha versão, está escrito assim. Isaías, capítulo 40, versículo 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou medida dos céus a palmos. Quem escolheu na terça parte de uma efa o pó da terra, e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Quem guiou o Espírito do Senhor? O como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho, para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento? Aí a gente vai para o 22 agora, versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Aleluia. No 26 agora. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem faltar. Até aqui. Esse é o nosso Deus. Esse mesmo que você acabou de ler. Esse mesmo. Esse grande e todo-poderoso, forte e valente. E escolheu ser teu pai. Esse mesmo, que a gente acabou de ler. E tantas outras coisas mais que a gente poderia continuar lendo aqui sobre a grande autoridade, sobre a força, sobre quem é esse Deus. Ele escolheu ser teu pai. Escolha pessoal de Deus. Eu quero ser pai dele. E assim. E eu vou compartilhar com vocês um outro versículo que fala também sobre o nosso Deus. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino. Tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Primeiro, Deus, mesmo em sua grandeza, nos escolheu como filhos. Isso a gente precisa colocar no nosso coração, como uma bandeira levantada. Porque algumas vezes a gente não consegue perceber a grandiosidade de Deus, porque a gente começa a olhar as coisas que são, de certa forma, medíocres no mundo. A gente olha comportamento, a gente olha atitudes, falas, mas não consegue perceber que esse Deus maravilhoso, grandioso, que controla tudo, quer estar próximo. E a proximidade que Ele quer conosco é Pai, como um pai. Como um pai que ensina, como um pai que cuida, como um pai que zela, como um pai que constrói. E a gente precisa dizer sim para isso. Primeiro, perceber no nosso coração o quão Ele é grande, das coisas que Ele fez e controla. As estrelas, o universo, se você mudar, sei lá, 1 milímetro talvez, na rotação do Sol, tudo se desmancha. Na rotação, uma coisinha só, tudo se desmancha. Mas todo o universo, todos os planetas estão em equilíbrio constante, graças à mão desse Deus poderoso que quer ser teu pai. E mais, morar em você. E mais, te instruir. E mais, te construir. Precisamos nos submeter a esse Deus
como filhos. Amém? E esse ser tão maravilhoso, tão grande, poderoso, por amor a nós, entregou seu Filho. Deus amou o mundo de tal forma que deu seu Filho amado, né, primogênito, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Você está incluído nisso. Ele, o Deus Todo-Poderoso, deu um filho, um pai, deu um filho, para que você pudesse ser filho dele. Amém? Isso é muito profundo, gente. Eu entrego o meu filho. Eu sou um pai, entrego o meu filho para que você, no meu filho, possa ser meu filho também. A gente precisa assumir essa paternidade. E a gente só assume essa paternidade quando a gente se rende ao Filho de Deus. Eu me entrego a Cristo. Cristo dá a sua vida para mim. E eu me torno um verdadeiro filho de Deus. Isso é uma escolha pessoal. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Isso aí está no Novo Testamento. Eu falei no início da oração que lá atrás, no Velho Testamento, alguns chamavam Deus de Pai, que era o reino, o Israel em si. E os profetas começaram a falar sobre isso lá com eles. Os profetas disseram que vocês não respondem, vocês não obedecem ao Pai, por isso que vocês perecem, por isso que vocês são prisioneiros. Então, era um Deus, um Pai de Israel, um Pai coletivo para Israel. Mas, assim como está dito no primeiro capítulo do livro de João, mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Agora chegou na gente. Não tem mais nada a ver com Israel. Agora chegou aos gentios. Nós não éramos nada, estávamos largados. A promessa era para Israel. A promessa abrâmica, a aliança abrâmica era para Israel somente. Até que esse povo rejeitou esse filho que veio. E, na rejeição dele, ele ficou disponível para mim e para você. Mas, tem mais, né? Em João, 1 João, capítulo 1, versículo 12. Mas, todos os que receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. O Todo-Poderoso, o Forte, o Valente. Em Cristo Jesus somos filhos de Deus, para a glória do nome dEle, para sermos construídos nele, para sermos pais segundo o coração dEle, para construirmos uma família segundo o coração dEle. Amém? É em Cristo. É em Cristo. Em Cristo somos filhos amados de Deus. Em Cristo. Filhos amados de Deus. Isso espiritualmente falando, a gente teve uma conversão, foi domingo, Cláudia, passado? Teve uma conversão lá no gabinete. Foi bacana, porque ele veio a pessoa veio com a família e aí no gabinete ele entendeu no coração dele o que era ser filho, né? Eu quero ser filho. Eu quero também entrar nesse reino, eu quero receber isso. E ele se rendeu a Cristo, a gente orou por ele e ele está caminhando, gente. Ele entendeu no coração o que é ser filho. Ele quis ser filho e se rendeu. E foi transformado em verdadeiro filho de Deus. Tem uma semana de bebê, né? Está ainda tomando leitinho. Glória a Deus por isso. Em Mateus 3:17, e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Uma voz que veio do céu, a voz do Pai, dizendo que Jesus Cristo era o filho amado dele, é o filho amado dele. Isso é muito, muito interessante da gente pegar esse versículo, dar uma espremida nele e tirar algumas coisas que são valiosas para a gente, que precisam ser valiosas para a gente. Primeiro, um pai que fala, que brada do céu, que tem a voz audível. A gente precisa ficar atento a isso. O nosso pai fala. Ele fala verdades. E as verdades precisam ser cridas por nós e obedecidas. Então, aqui nesse versículo, fala de um Deus que tem voz, que está no céu. E ele diz assim, este é meu filho.
Ele não fala assim, este é o filho, esse é um filho de alguém, esse é Jesus. Não, ele fala assim, esse é o meu filho. É assim que ele fala de você. Esse é o meu filho. Você é o filho de Deus. Guarda isso no seu coração. Você é o filho de Deus. Porque você está em Cristo. Você se rendeu a Cristo. Você é filho de Deus. Então Deus está falando com você aqui agora. Ó. Este é o meu filho, em quem eu tenho prazer. É isso que Deus está falando para você. Pastor, duvido que ele esteja falando isso comigo, porque o que eu fiz ontem, ele te ama. Você dá prazer a ele. Ele tem prazer na sua vida. Meu filho está aqui. O meu filho, quando criança, né? Deu umas vaciladas e um dia eu dei uma palmada nele. Nele e no irmão. Bati forte. Pá! Aquilo, ai, doeu em mim. Eles estavam fazendo uma bagunça lá no quarto, os dois, aí eu dei uma palmada nele e no Lucas, o irmão dele. Mas doeu muito em mim. Mas aquela minha atitude com os dois não fez eu não amá-los. Eu continuei amando. Continuei amando esse menino que está aqui. Foi uma palmada que eu dei para dar uma direção para os dois. Mas o fato deles terem errado não fez com que eu deixasse de ser pai deles, que deixasse de amá-los, que deixasse de ensiná-los, de direcioná-los, de acalentá-los, de dar amor, carinho, de dar a direção. Deus é assim conosco. O nosso Pai é assim conosco. Ele fala, às vezes dói, às vezes a gente até chora, mas Ele quer nos dar a direção como Pai. Vai por aqui que você vai se dar bem. Então, voltando a esse dia, eu sofri porque eu bati no meu filho. E não estou chorando agora, não. Estou fungando. Mas esse é o nosso Pai. Ele tem prazer na gente. Ele olha para você e para mim, ele vê Jesus. Amém? Você está em Jesus. Ele vê Jesus. Olha, meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso não alegra o coração de vocês? Por que vocês estão com a carinha assim? Então sorriam. Você dá prazer ao seu pai. Ele te ama. Então você precisa sorrir. Porque tem um chifrudo aí que fica chateado com isso. Que ele queria ser. Ele não consegue mais. Ele vacilou. Deu mole e perdeu. Perdeu. Nós somos filhos, amados. Pode se roer por aí. Somos nós, lamento. Somos filhos amados. O nosso Pai tem prazer em nós. Não esqueça disso em momento algum da sua vida. Aleluia. Meu filho amado, em quem tenho prazer. Está falando isso para você. Meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Hoje, o dia dos pais. Você é um filho amado de Deus. Deus te ama. Deus quer o melhor e tem o melhor para você. Não aceite outra sentença, outra palavra que não seja essa. Eu sou amado por Deus. Deus tem prazer em mim. Eu sou o filho amado. Porque é verdade. Não foi eu que inventei agora. Está na tua Bíblia aí. Ó. Eis o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu não inventei. Jesus disse, em João capítulo 20, versículo 17, não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, a meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Sacrifício concluído. Meu Pai e Pai de vocês. Jesus Cristo falando isso. Tinha acabado de ressuscitar. É encontrado. O meu Pai e o Pai de vocês. Agora o Pai individual, pessoal, que quer cuidar pessoalmente. E Jesus, no Sermão do Monte, ele fala que a gente vá para o nosso quarto e o nosso Pai. Aí tem a ver com oração individual. Olha aí, ó, o seu Pai. Já tem a ver com eu, ele. Você e ele. Cada um de você com ele. Não é mais o coletivo. Embora seja o nosso Pai no coletivo, óbvio, a gente está aqui reunido, mas você individualmente, você conversa com o seu Pai, lá no seu quarto. Ele te ouve.
E Ele te responde. Ele te constrói. E você vai, e vai, e vai. O seu Pai te ama e tem prazer em você. Deus não quer saber da sua conta bancária, da sua estatura, se você possui bens materiais, qual o seu penteado, ou a cor do seu cabelo. Ele quer a sinceridade do seu coração em se tornar filho. Então, você que tem muito cabelo ou pouco cabelo, que tem o cabelo louro, ou branco, ou preto, se você é alto, ou é baixo, ou é magro, ou é gordo, seja lá o que você for, Deus quer o seu coração voltado para a paternidade que está disponível para você. Você que está na internet, se renda a Jesus Cristo. Deus te quer como um filho. Se renda hoje. E seja transformado um pai segundo o coração de Deus. Em Gálatas 3, 27, pois os que estão em Cristo foram batizados de Cristo e se revestiram. Em Cristo, somos filhos. Pastor, mas eu escutei lá fora umas 1.233 vezes que todo mundo é filho de Deus. A minha professora falou isso no 2º grau, o meu colega falou também que todo mundo é filho de Deus. Todo mundo que nasceu da raiz do pecado de Adão, veio da raiz de pecado de Adão. Todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo está entendendo. Criatura de Deus, foram criados por Deus. Mas essa raiz do pecado impede que sejamos filhos. E a gente precisa se render a Jesus Cristo, como diz no 1º capítulo do livro de João. Mas todos quanto o receberam, ou seja, quem recebeu a Jesus Cristo como Senhor, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, porque até então eram criaturas. Mas está disponível você ser filho de Deus em Cristo. Por que em Cristo? Cristo também não veio de Adão. José não colocou a sua semente em Maria. Foi Deus quem colocou a semente em Maria. Não tem raiz de pecado, aleluia. Sem raiz do pecado, sem o pecado original. Jesus Cristo sem pecado, não pecou, se entregou por mim e por você, para te transformar em filho amado do Pai. Em Cristo Jesus, você é transformado em filho amado do Pai. Em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Pastor, que falta de amor, aqueles outros que não aceitaram Jesus, vai tudo para o inferno. É isso que você está falando, pastor? Não, eu estou falando que você tem Jesus Cristo disponível para você, para que você hoje se torne filho. E aí vai viver na glória. Isso é uma mensagem libertadora. Contudo, os que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, como eu citei. João, capítulo 1, versículo 12. Contudo, aos que creram, está na versão NVI. Contudo, aos que o receberam, quem recebeu Jesus como Senhor da sua vida, creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Direito de ser filhos. Porque até então, criatura. Deus ama você. Deus cuida de você por misericórdia. Mas Deus quer cuidar de você como um pai. Amém? Então, para você se tornar filho, você precisa se render a Cristo. Precisamos, isso é uma escolha pessoal. E escolher ter Deus como pai é uma escolha pessoal. E ter Deus como pai, como escolha pessoal, é se render a Cristo Jesus, que está disponível. Ele te ama, te chamou aqui, te chamou na internet, para se revelar a você, para que você, como um filho, possa viver tudo aquilo que Deus, seu Pai, escreveu para você. Escreveu dias perfeitos para você. Dias perfeitos para o meu filho. Está escrito lá. Você, como filho, você entra naquele dia e você vai viver o dia perfeito na sua vida. Mas o dia perfeito, pastor, como é? É o dia perfeito. Foi Deus que escreveu. Mas o que vai acontecer? Vai vivê-lo.
vai viver esse dia. Porque foi Deus que escreveu para você, o seu pai. No Salmo 139 está escrito: sei que todos os meus dias foram escritos no seu livro. Todos eles. O teu pai está te dizendo isso. Todos os seus dias estão escritos. Você, por escolha pessoal, individual, escolhe viver esse dia. E quem escreveu? Não quer o teu mal, né, gente? Quer o teu bem. Então, eu quero esse dia, pastor. Como é que eu faço? Toma posse desse dia, vai vivê-lo. Amém? Amém. Por que a gente precisa perceber no nosso coração que tem dias escritos para mim e para você por Deus? Porque está escrito na Bíblia, que é a verdade. E a gente precisa entender que o nosso Deus tem planos perfeitos para a gente. Ainda que a gente passe por aflições, por momentos difíceis na nossa vida, o plano de Deus é perfeito. Ele sabe, ele pensa e ele planeja o plano perfeito para mim e para você. Mas eu preciso me submeter, parar de escolher as coisas segundo a minha vontade, meus desejos, os meus planos, ou os meus sonhos. Porque provavelmente eu vou errar. Porque os planos precisam ser de Deus, projetos precisam ser de Deus. E você, me dei bem, ó, papai falou comigo agora. Opa, é agora que eu vou fazer. Gente, a gente viu, a gente leu sobre a grandiosidade desse Deus. Criou o céu e a terra e mantém o universo em constância, equilibrado. Ele fala contigo como um pai e você não obedece? Lamento. Faz isso não. E aí, o profeta fala, e essa passagem aqui, especificamente, era o profeta falando para Israel. Mas a gente pode tomar posse disso porque nós somos herdeiros de Abraão, porque a bênção chegou até a gente, amém? Chegou. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, plano de fazê-los prosperar e não de lhe causar dano, plano de dar-lhes esperança em um futuro. É Deus falando comigo e com você. Eu tenho planos. Eu conheço você. Foi eu que criei você. Você, quando estava ainda no ventre da sua mãe, uma criatura ainda informe, eu já te conhecia. Eu te conhecia pelo nome. Eu planejei você. Eu tenho os melhores dias para você. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Eu sou o teu pai, estou disponível para você. Venha até mim, ouça a minha voz e me obedeça. Eu sou o teu pai, eu te amo. Eu tenho o melhor para você. Os meus planos são os planos melhores que os seus planos. Aleluia. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. É o momento em que você precisa tirar de você mesmo todas aquelas derrotas, aquelas tristezas, as angústias, e pegar o seu coração e colocar diante de Deus. E você admitir para Deus, olha, eu não consigo resolver isso. Isso não tem nada a ver mais comigo. O que o meu pai natural fez não tem nada a ver mais comigo. Aquilo não me constrói mais. E você, neste momento, perdoar o seu pai. Amém? Seu pai errou? Não sei. Mas libera perdão para o seu pai no nome de Jesus. Libera o seu coração. Para que todo o teu coração seja para Deus. Porque você provavelmente está guardando no seu coração coisas que não são para guardar. Uma falta de perdão, uma tristeza, uma angústia. Por algo que aconteceu lá quando você era criança. Uma coisa que seu pai te falou, que seu pai te ensinou, errado talvez. Não estou aqui para julgar o seu pai. Eu estou dizendo para você perdoar o seu pai. Porque o teu pai te perdoou. Você foi perdoado em Jesus. Você precisa perdoar o seu pai. Você precisa perdoar a sua mãe. Você precisa ser um filho que Deus quer que você seja. Um filho obediente. E um filho obediente perdoa. Um filho obediente libera o coração para receber de Deus o que Deus tem, que é o melhor, para que você seja transformado em um excelente pai,
Um pai segundo o coração de Deus. Que a partir de hoje, o seu filho possa dizer: Pai, Deus, querido, amado, muito obrigado pelo meu pai. Porque você aprendeu de Deus o que é ser filho. E foi transformado num excelente pai. Você, e eu digo para as mulheres também aqui, tem pessoas que dependem de você para ouvirem a verdade. Mãe e pai espiritual. E eu repito, essas cadeiras serão cheias de pessoas que receberam a verdade da boca de vocês. Vocês como boca de Deus para essas pessoas. Mas de um coração livre, um coração perdoador, sem mágoa, sem rancor, que perdoou. Pastor, mas eu não estou sentindo o perdão. Você não tem que sentir o perdão, você tem que perdoar. Libera isso. O reino espiritual sabe a potência disso. Até o inferno sabe a potência de um perdão liberado. Ele sabe, opa, não dá mais para a gente, ele perdoou, ele obedeceu. E você vai caminhar mais leve. Porque, olha, quando me procurarem de todo o coração, libera o seu coração. Não carregue mágoas no seu coração. Não carregue no seu coração a falta de perdão. Não carregue no seu coração um lixo que o inferno colocou. Joga fora isso, no nome de Jesus. Permita ser construído por Deus. Permita ser construído pelo seu Pai. Libere perdão hoje, em nome de Jesus. Aleluia. Deus sendo o Todo-Poderoso que domina tudo que possa existir, a ponto do rei de Judá, Ezequias, declarar em oração em Isaías 37, versículo 16. Olha o que esse rei fala. Senhor dos exércitos, Deus de Israel, cujo trono está entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Um rei declarou isso. E algumas vezes, a gente tem o nosso Deus como nosso Pai. E a gente não explora, no sentido melhor da expressão, esse privilégio. Esse Deus é seu Pai. Ele quer te ensinar. Ele quer te construir. Mas você precisa permitir. Você precisa permitir uma construção de Deus na sua vida. A partir de hoje. Amém? Ele mesmo quer ser o nosso Pai e precisamos ter a certeza no nosso coração e viver a profundidade desta relação. Existe uma relação proposta. Eu e você precisamos viver a profundidade dessa relação. É profunda a relação. Mas alguns vivem nadando por cima. Existe algo mais fundo para você, mergulha. Seja um filho desejoso de conhecer o Pai. Vai lá no fundo, que tem mais coisa para você no nome de Jesus. Vai lá no fundo. O inferno vai querer nos carimbar o sentimento de abandono, de desamparo, baseado em tristezas, desapontamento, decepções e outras tantas coisas que podemos ter passado. Mas nós não podemos sucumbir a esse carimbo. Vamos apresentar sempre a nossa paternidade para ele. A gente apresenta a nossa paternidade para o inferno. Olha aqui, inferno, de quem eu sou filho. Eu sou filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que te envergonhou na cruz. Essa é a minha paternidade. Não aceita esse carimbo do inferno, que você não pode. Não aceita, isso é um carimbo do inferno. Sai fora dele. Amém? Paternidade para ele, e nessa paternidade, mas nós não podemos sucumbir a esse carimbo. Vamos apresentar sempre nossa paternidade para ele, para o inferno. É nessa paternidade que sempre venceremos, amém? Se olharmos para
as possíveis falhas que o nosso pai natural pode ter cometido e permanecer com esse pensamento, não vamos viver a plenitude de ser filho amado de Deus. Em Romanos 12, 2. Precisa ser colocado no nosso coração, para que a gente renove a nossa mente. Na verdade, Romanos 12, 2, renovar a nossa mente, na verdade. Ser filho de Deus é a nossa identidade e precisa ser vivida, amém? É a nossa identidade, precisa ser vivida. Aleluia. 1 João 3,1. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Olha aí nosso Pai de novo. Que fôssemos chamados filhos de Deus. E que de fato somos. Porque isso o mundo não nos conhece. Porque não o conheceu. O mundo não sabe disso. Mas em Cristo somos filhos. Ser filho de Deus é a nossa identidade. E precisa ser vivida. Esse é o quarto ponto. Eu já estou indo por fim. A gente, em todas as áreas da nossa vida, existe um que é contrário à nossa vida em Jesus. O inferno sempre será contrário, tudo aquilo que Deus quer para a gente. Todos os planos de Deus na nossa vida, o inferno sempre será contrário, ele sempre vai querer combater. E a gente falou sobre áreas emocionais aqui, que é o tipo da área que ele mais investe hoje, na área emocional. Tentando convencer os filhos de Deus de que não são aquilo que Deus diz que ele é, da identidade que nós temos como filho. O inferno está investindo isso pesadamente, convencendo filhos, convencendo pai, convencendo mãe, convencendo amigos de várias coisas, carimbando mesmo, olha, você é assim, você é assim. E as pessoas, por não ter como uma ferramenta adequada para combater, não conseguem combater, aceitam esse rótulo, esse carimbo, porque não conseguem combater. Por que não conseguem? Porque não são instruídos na verdade. Existe uma verdade, a palavra de Deus, para mim e para você, que precisa estar no nosso coração, para que a gente possa combater essas mentiras do inferno, que tenta nos convencer de que nós não somos aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos filhos amados. Tem planos e projetos para mim e para você, que serão concluídos no nome de Jesus. E eu preciso agir em cima dessa verdade. Eu preciso falar e pensar em cima dessa verdade. Eu preciso fazer com que o meu homem interior cresça em cima dessa verdade. Porque é meu homem interior que vai agir, que vai pensar, que vai falar. À medida que eu vou rechaçando isso, eu vou crescendo. Não, esse carimbo não é meu, não, inferno. Outro que não é meu. Aliás, tudo que vem de ti não se encaixa em mim. Amém? O que é meu é o que vem de Deus. O meu Pai que me ama. É isso que Ele tem para mim. E é disso que eu me aposto no nome de Jesus. Essa é a minha vida. É a minha identidade. Eu sou filho de Deus, é a minha identidade. E eu vivo essa identidade como filho. Amém, igreja? E aí vamos recordar só um pouquinho. Primeira recordação. Deus, em sua grandeza, escolheu ser meu pai. E eu devo escolher ser seu filho. Deus escolheu, nós escolhemos. Decisão pessoal. Deus me ama. Também sou filho de Deus. E vai. Faz isso não. Faz isso não. Você precisa escolher. Você precisa decidir também. Você precisa dizer sim, eu quero. Eu quero Jesus como Senhor da minha vida. Vem ser Senhor da minha vida, Jesus. Eu te aceito. Eu me rendo a ti, Jesus. Escolha, decisão. Deus quer ser seu pai, mas você precisa querer ser seu filho. E para ser filho de Deus, só em Jesus Cristo, amém? 2. Somente em Cristo eu posso dizer sim. E essa escolha é para todos. Todos. Até os que não estão aqui hoje. Até você que está agora na internet, está ouvindo essa mensagem aí, não sei que dia. Isso é para você também. Ainda que você não saiba. É para você. Somente em Cristo eu posso dizer sim. Essa escolha é para todos. Muita gente não sabe que Jesus morreu por ele também. Por eles também.
Jesus morreu por todos, mas todos precisam saber. Quem vai dizer isso para eles? Eu e você. Através das sementes, através da nossa palavra, do nosso comportamento, do nosso agir, do nosso falar. Eu quero o que ele tem. Nem sei o que ele tem, mas eu quero. Porque eu olho para ele, eu quero ficar perto. Eu quero ouvir o que ele fala. O que ele tem? Aí você fala assim, senta aqui, que eu vou te dizer. A bola, né? Quicando. Quem jogou muita bola, né, Sérgio? Pastor Sérgio. Quem jogou muita bola sabe o que eu estou falando. A galera do futebol. Aquela bola quicando ali na linha, você só entra e... O que você tem? Eu quero o que você tem. Vem cá, senta aqui que eu vou te falar o que eu tenho. Aleluia. É isso. Porque Jesus morreu por ele. Só que ele não sabe. Ele até sabe, mas não crê como tem que crer. Uma verdade crida dentro do coração. Eu entendo que até então eu não era filho, eu era uma criatura. E em Jesus eu sou transformado, eu tenho o direito de ser chamado de filho de Deus. Então eu quero. Foi o que aconteceu domingo passado. E a pessoa, filho de Deus. Amém? Igreja, fica de pé no nome de Jesus.